Doação para manutenções do canal. Confira a chave do Pix na imagem. Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Estamos na lição 4, que tem como título A Importância da Bíblia. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, e o tema de hoje, a autoridade das Escrituras. A pergunta do dia, irmãos. A própria Bíblia afirma claramente qual é a sua autoridade e a sua função. Vamos ler, portanto, Timóteos, capítulo 3, versos 15 ao 17, para respondermos à pergunta de hoje. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pergunta é a seguinte: de acordo com essa passagem, esse texto, qual é o objetivo das Escrituras? Irmãos, essa passagem nos mostra que o objetivo das Escrituras é o quê? Conduzir à salvação por meio da fé em Jesus, é ensinar a verdade, repreender e corrigir o erro, instruir na justiça e preparar completamente o cristão para viver e praticar o que é correto. Ou seja, a Bíblia não foi dada só para informar, foi dada para salvar, corrigir e transformar a vida, preparando a pessoa para viver de acordo com a vontade de Deus. A autora comenta que, ao estudarmos a Bíblia, precisamos tomar cuidado para não a usar do nosso jeito, tentando encaixar os textos nas nossas ideias ou vontades, que nem sempre combinam com as de Deus. Por exemplo, não devemos usar o método de fechar os olhos e apontar para um versículo, porque essa não é a forma que Deus deseja usar para falar conosco. Ele não é um fantoche pronto para fazer nossas vontades. Seus pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, portanto, jamais devemos tentar controlar o que ele nos diz. Irmãos, tem gente que acha que o problema é abrir a Bíblia ao acaso, mas sendo bem direto, esse não é o maior perigo. O maior perigo é ler do jeito certo e ainda assim distorcer o texto para caber na própria vontade. A gente não faz isso só por erro, às vezes é escolha. Já decidiu o que quer e só procura um versículo para justificar. E aí acontece o pior. A pessoa não está sendo guiada pela Bíblia, ela está usando a Bíblia para se guiar. Você quer um teste simples? Se a palavra nunca te confronta, só te conforta, alguma coisa está errada. Porque Deus não é um argumento a seu favor. Ele é a verdade a qual você precisa se submeter. Também não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam ou que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras. A Bíblia precisa ser lida como um todo,
como uma mensagem completa. Se quisermos realmente ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia integralmente, com métodos sólidos e responsáveis, crendo que Ele, Deus, nos revelará, no tempo oportuno, o que precisamos saber. Agora, irmãos, no tempo oportuno, cuidado com essa frase. Ela é bíblica, mas pode virar fuga. Muita gente usa isso como desculpa para adiar obediência. Depois Deus me mostra melhor, quando na verdade já entendeu, só não quer praticar. O próprio Jesus disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em Mateus 22, verso 37. Deus não quer que deixemos o raciocínio de lado. Pelo contrário, Ele deseja iluminar nosso entendimento com a sabedoria que vem da sua palavra. Em muitas histórias da Bíblia, vemos que Deus conversava com seres humanos como Enoque, Abraão, Moisés e Jó. Além disso, Jesus também teve longas conversas com várias pessoas. Deus respeita a nossa capacidade de pensar, mas nos convida a submeter nossa mente à palavra e à sabedoria dele, à medida que desenvolvemos nossa salvação. Irmãos, Deus dialoga, mas ele não negocia a verdade. A autora citou que Deus conversa com o ser humano, correto, mas cuidado com a leitura moderna disso. Hoje, muitos querem dialogar com Deus no sentido de questionar até ajustar o que ele disse. Só que, na Bíblia, quem conversa com Deus termina mudando, não Deus. O outro perigo é o da frase: Deus respeita a nossa capacidade de pensar. Verdade, mas é incompleta, porque pode soar assim: a minha opinião tem peso igual. Não tem, irmãos. A razão humana é limitada, ela falha e ela é inclinada ao orgulho. Ela precisa ser corrigida pela palavra, não colocada no mesmo nível. Inclusive, a autora confirma, declarando que, no entanto, a razão humana continua sendo simplesmente humana, sujeita ao erro, à ilusão e ao orgulho, e jamais é infalível. Quando usamos apenas o nosso entendimento, corremos o risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Às vezes, lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo e que não encontraremos mais nada de novo. E é justamente quando estamos nos sentindo importantes, presunçosos e autossuficientes que negligenciamos o relacionamento com Deus e passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado e falho. Irmãos, esse é o autoengano mais sofisticado. Ninguém diz: eu vou ignorar Deus hoje, mas diz na prática: essa parte eu interpreto diferente. Isso não é bem assim hoje. E pronto, a autoridade já foi deslocada. No fim, irmãos, não é falta de conhecimento, é falta de submissão. Ou deixamos a palavra nos corrigir, ou continuamos tentando ajustá-la à nossa vontade. Agora eu te convido, vamos dar mais um passo. Acompanhe comigo a leitura dos comentários de Ellen White. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Ele respondia a interlocutores com um simples "está escrito", ou replicava: o que está escrito na lei? Como você a entende? Em cada oportunidade, quando era despertado o interesse por um amigo ou adversário, ele lançava a semente da palavra. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o próprio verbo da vida, aponta às Escrituras e diz: são elas mesmas que testificam de mim. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos professos ministros do Evangelho,
não aceitam toda a Bíblia como uma palavra inspirada. Um sábio rejeita essa parte, outro duvida daquela. Elevam sua opinião acima da palavra, e as escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Sua autenticidade divina é destruída. Desse modo, é semeada amplamente a semente da incredulidade, porque o povo é confundido e não sabe em quem deve crer. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de nutrir. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas passagens das Escrituras. Uma vez que os claros ensinos da Palavra de Deus condenavam suas práticas, procuravam destruir-lhes a força. O mesmo acontece hoje. Fazem com que a Palavra de Deus pareça cheia de mistérios e trevas para justificar as transgressões de sua lei. Em seus dias, Cristo censurava essas práticas. Ele ensinava que a Palavra de Deus deve ser compreendida por todos. Apontava que as Escrituras como de autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o fim de toda polêmica e o fundamento de toda a fé. A Bíblia tem sido destituída de seu poder e vemos como consequência o declínio da vida espiritual. Há muitos que clamam pelo Deus vivo e anseiam a presença divina. O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei e apresentou a si mesmo às pessoas como o caminho, a verdade e a vida. Sejam esses os temas dos ministros de Cristo. Anunciem a verdade como é em Jesus. Expliquem as reivindicações da lei e do Evangelho. Contem ao povo a respeito da vida de renúncia e sacrifício de Cristo, de sua humilhação e morte, de sua ressurreição e ascensão, de sua intercessão por eles na corte de Deus e de sua promessa: voltarei e os receberei para mim mesmo. Fim da lição, meus queridos. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos nesse estudo abençoado. Um forte abraço. Que Deus te dê uma segunda-feira abençoada. Fiquemos todos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12.